qual o principal erro das pessoas ao começar a treinar ou decidir mudar o estilo de vida? O trabalho é prioridade, a família é prioridade, as outras coisas são prioridades. Ela não é prioridade. O exercício não é só para te deixar bonita, com um corpo bonito. O exercício é para te deixar com vida, te traz energia celular, regeneração celular. E essas substâncias você não encontra em alimentos, suplementos e qualquer outro tipo de complemento, porque eles disseram assim: se você viver naturalmente dentro das regras da saúde, você consegue viver mais e preservar o seu cérebro, preservar sua visão, preservar os seus dentes, preservar os seus ossos. Qual o exercício? Quantos por semana? Explica pra gente. Eu só acredito na disciplina, na constância. 5 vezes na semana é o ideal. 4 é bom. 3 começa a ficar pouco, mas melhor que nada. 2 é bem pouco, mas melhor que nada. 1 é quase zero, mas melhor que nada. Tá vendo? A vida dela se construiu porque ela aprendeu os princípios básicos do esporte que ensinam muito a gente. Muito antes do bem-estar, o wellness, se tornar tendência e também dar muito lucro, a minha convidada de hoje já tinha como lema, como meta, como estilo de vida, a saúde. Ela é a Solange Frazão, uma mulher que eu adoro. Na década de 80, ela foi eleita Miss São Paulo e conquistou o 2º lugar no Miss Brasil. Linda! Mas decidiu transformar beleza em um negócio de longo prazo. Ela tornou-se empresária, lançou livro, vídeos de treinamento, participou de programas de televisão, apresentadora, linhas de produtos ela também tem, construiu uma das marcas mais reconhecidas do universo fitness no Brasil. Hoje, aos 60 a mais, ela continua sendo um dos maiores símbolos de disciplina, longevidade e qualidade de vida do país, mostrando que envelhecer com saúde, sendo ativa, é resultado de escolhas feitas todos os dias. Muito Meu bem-vinda! amor, que delícia tá aqui. Que gostoso! Ai, que delícia estar com você sempre, vendo você, esse sucesso que você é, meu amor. E você? E você? Até a Ai, minha filha fala: "A tia ai, que Solange, a tia graça. Solange, eu quero ser que nem a tia Solange". Eu falo: "E tem que ser mesmo, porque a mamãe Sim, não é tão disciplinada". Já sim. entrando nessa de disciplina, de exercício físico, que a gente sabe que exercício físico é remédio sim, é saúde sim, qual o principal erro das pessoas ao começar a treinar ou decidir mudar o estilo de vida? Sabe o que eu acho? Tem vários erros, né, que eu percebo durante essa minha jornada, mas um dos mais relevantes é a falta de disciplina. Então, assim, o trabalho é prioridade, a família é prioridade, as outras coisas são prioridades. E, ela não é prioridade. Ela sempre está em terceiro, quarto, quinto lugar. Então, se um dia trabalhou demais, cansou demais, não deu tempo, ela não vai cuidar dela. Ela vai cuidar das outras coisas, do trabalho que foi mais importante. Então, para mim, o maior erro é a falta de disciplina e desse autocuidado que é tão relevante para uma longevidade. Porque as pessoas acabam, hoje em dia, né, cuidando da saúde pelo corpo, pelo casamento que tem que ir, pela, atitude, né, assim: "Ah, eu quero estar dentro da modinha, Da rede eu social, quero quero na ficar rede social, quero bonita. ficar bonita". Então não é a longevidade. E para isso acontecer, não são as picadinhas, né, e todos os artifícios que elas buscam. É a disciplina da vida saudável. Só isso. É tão simples, né, mas as pessoas sempre vão para o outro caminho. A gente tá falando muito de mulher aqui, porque nós conversamos muito com as mulheres, você mentora muitas mulheres. Sim. Agora no caso masculino, também é falta de disciplina? Com certeza também. O homem também se deixa, né, pelo trabalho.
ele se deixa lá pelo quinto lugar. E o homem um pouquinho mais, eu acho que Mais mais, né. preguiçoso. É, também, mas ele não é tão vaidoso, porque às vezes a vaidade te leva para esse campo. Eu percebo o seguinte: ok, se for só vaidade, ok, se você quiser só ficar bonita na rede social, porque aí você está buscando aquele caminho maravilhoso, que é o caminho da disciplina Sim. e a constância, né, das coisas saudáveis que você faz. Mas os homens, eles acabam deixando. E, se deixando, né, para último lugar. E outra coisa que eu acho que o homem peca um pouquinho mais, eu falo pecado, porque às vezes ele não lembra que ele precisa viver muito, por conta da família, até por conta do trabalho. Aí ele acaba bebendo, né, mais que a mulher, e acaba se entregando mais à preguiça, a dormir tarde, por exemplo, enfim. Eu acho que o homem também precisa tomar cuidado com esses detalhes, com essa prioridade que é a vida dele, Hum. né, a vida com qualidade, porque a gente não quer só viver muito. "Ah, eu quero chegar até os 100", mas de que forma, né? Você quer chegar até os 100 anos, mas assim, sentando, levantando, subindo escada, agachando para pegar um neto, um bisneto, sei lá, enfim. Eu vejo assim, até pelos meus pais, né, pela atitude dos meus pais, das pessoas mais antigas, né, que não praticaram exercícios antes. Mas o exercício ele é tão legal, né, a vida saudável é tão legal, que dá tempo de recuperar, sabe. Se você começar, dá tempo. O resultado começa a aparecer, porque o corpo ele é tão inteligente, que ele recebe tudo que você oferece para ele, né, tanto de bom quanto de ruim, né. Mas homens, ó, alerta, porque vocês também estão se deixando de lado. É muito, eu acho que isso também tem a ver, claro que na nossa conversa de hoje a gente vai falar muito sobre exercício, sobre dicas práticas que você vai Práticas. dar, como você se sente no 60 mais, como foi essa construção do seu estilo de vida, mas parênteses, você acha que é a autoestima masculina, de eles se acharem sempre, sabe, porque a mulher se preocupa mais, até para atender o masculino, o Muito. que é totalmente errado, ela É. tem que atender a ela mesma. Mas o homem tá muito nesse espaço de tranquilo, É. então eles vão deixando aquele barrigão, o que é super complicado, porque é gordura Super. visceral. Sim, muito. Nossa, eles estão se deixando de lado, mas está acontecendo uma coisa legal, acho que dessa década para cá, as mulheres estão cobrando também os É. homens, né, e isso está sendo bom, porque ele está mais vaidoso, né, quando você vai, eh, olhar de uma forma geral como que os homens estão agindo, então ele está cuidando mais do cabelo, está cuidando mais da pele, né, ele está buscando academia, porque ele não pensa na saúde, ele pensa no músculo, ele quer estar fortão, né, bonito e tal. Então, ultimamente essas coisas têm mexido com os homens, as mulheres estão cobrando mais. Isso está sendo muito bom, porque, mesmo assim, a mulher ainda busca mais, né, a saúde. E ele não pode pensar nesse curto prazo: "Ah, eu quero estar fortão", porque tem a andropausa, tem alguns fatores que vão chegar para a vida dele, tanto quanto para as mulheres, né, e que vai ter alguns impedimentos. Mas olha, nunca é tarde. Eu sempre falo, sabe, para todas as pessoas, nunca é tarde para você, recomeçar ou começar de uma maneira diferente, de uma maneira certa, de uma maneira correta, para você atingir essa longevidade, atingir o tempo. É tão gostoso, eu amo a vida. Então, o que mais me motiva? A vida. A vida é muito boa, é tão gostoso você ter os amigos, estar aqui hoje, né, ter uma família, trabalhar, buscar, eu acho maravilhosa a vida. Então, assim, quanto mais tarde eu puder ter tempo para trabalhar, para, né, viajar Hum, e de buscar coisas novas e viver bem, eu vou lutar por isso, né. E é isso, hum, as doenças estão aí, os vírus, hum. tudo que a gente sabe, mas, por outro lado, a tecnologia e, por outro lado, também as suas atitudes. Exatamente. Vamos entrar agora no exercício físico. Ai, que É, delícia. então explica pra gente o que Sim. o exercício físico faz no nosso corpo. Olha, o principal,
ele libera substâncias que nós não conseguimos ingerir. Por exemplo, as mágicas que todo mundo quer. Ah, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo. Ah, eu vou fazer isso e aí vai acontecer. Não vai. Então, assim, ele regenera células e essas substâncias, elas só são liberadas Hum. pelo músculo. E liberadas pelo músculo, ela vai alimentar os ossos, né, e vai deixar toda a nossa estrutura física, ativa. Então, o exercício não é só para te deixar bonita, com o corpo bonito. O exercício é para te deixar com vida, te traz energia celular, te traz, regeneração celular. E essas substâncias você não encontra em alimentos, suplementos e qualquer outro tipo de complemento. Por isso a gente insiste em dizer eu durante uma vida, né, falando: "Gente, vamos treinar e liberar essas substâncias nas fibras musculares Hum. para a gente conseguir conquistar, né, essa longevidade. Hum. Claro que o exercício associado a todas as outras coisas, ele vem de uma forma muito grandiosa para a vida dessa pessoa. Então ele vem, alimentando não só, né, o músculo, os ossos, o sangue, o cérebro e tudo que a gente tem aqui, que é tudo tão natural. Outro dia, só vou comentar, eu fiz uma matéria muito interessante na revista Isto É. E a matéria era para dizer o seguinte: como que um corpo, por isso que eles me estudaram, Hum. como que esse corpo sobrevive tanto tempo, né, com uma pele que envelhece devagar, com um coração que trabalha bem, Melhor, né. melhor, e, né, e tudo. Então eles foram fazer um estudo Hum. comigo e até com uma outra figura masculina. E foi muito legal, por quê? O resultado Hum. foi incrível, porque ele fez exames genéticos, Quanto né, e tempo durou? Explica melhor esse estudo, como foi. foi assim, foi uma conversa, né, Hum. com os cientistas. Então não só com os médicos que Hum. estavam envolvidos, mas com os cientistas, porque eles queriam uma comprovação de que o corpo pode viver mais anos naturalmente. Hoje, Hum. né, tá chegando aí os peptídeos e as outras substâncias que estão ajudando as células, mas assim, eles estudaram uma pessoa que nunca usou artifícios. Hum. Por exemplo, Você? anabolizantes, né, e outros artifícios que pudessem ajudar nessa longevidade. Então eu vim na natureba, né, eu Sim. vim no natural, nos alimentos, no sono, na disciplina, né, no exercício e Até porque você não é da geração que tinha todos não, esses não, suplementos que todo mundo fala que, nossa, né, então você realmente foi milagrosos. natural, foi por Foi. isso que te estudaram, né. Por isso. E o resultado foi muito legal, porque eles disseram assim: "Se você viver naturalmente dentro, né, das regras da saúde, você consegue viver mais e preservar o seu cérebro, preservar sua visão, preservar os seus dentes, preservar os seus ossos". Então foi bem interessante. E a minha genética, pelo exame, não foi muito boa, porque a minha Ah. genética tinha diabetes, tinha vários problemas ali de articulação, eles descobriram tudo. Tudo. E não foi bom. Então, assim, se eu não tivesse uma vida saudável, eu poderia ser uma pessoa diabética já. Olha que interessante. Super interessante, Solange, porque assim, não só eu já falei isso sobre você, Sim, que a sua genética é fantástica, né, porque a gente vê o pensa. resultado É, e a gente pensa que é a genética. A partir do momento que eles te estudam por não sei quantos eles meses, foram, provaram. né, eles foram estudando 4 meses. 4 meses e percebem que a sua genética não é tão boa assim, não é tão boa assim no sentido de, Sim, né, não é poderia tão ter boa. doenças É e tal. verdade. Se você não tivesse incorporado o exercício, a alimentação, esse estilo de vida que a gente fala tanto, desde muito nova, como projeto de vida, hoje você poderia ser uma pessoa
doente, Sim, sem já tomando músculo. remédios, com a pressão alta, Então, porque apareceu várias coisas. E eles comprovaram o e nem tão seguinte, bonita fisicamente, com o fisicamente, cabelo, pele, cabelo, né, e exatamente. etcétera. E eles comprovaram o seguinte, que você pode viver mais e você pode ir contra a sua genética. A favor é tudo de bom, né, porque você já vem agora você pode ir contra a sua Hum. genética e conquistar aquilo que você tanto deseja, né, com a vida natural e com todas essas coisas. E hoje, claro que vamos aproveitar de tudo, do colágeno, do peptídeo, enfim, de todas essas coisas novas que estão regenerando as células, né. Claro, por que não? Mas não adianta Mas aproveitar só disso e não se fazer o básico. pronto, aí é que tá. O básico, né, é o natural, é o que tá lá pra gente fazer e todo mundo já sabe. "Ai, Solange, o que que você faz?" Você já sabe. Não, mas a gente vai contar aqui, a gente vai Vamos, você vamos. falando de genética, que a gente pode mudar a genética, eu brinco com a Lara, eu não sei se eu te contei Hã, isso, hã. porque eu pego é pena que eu não tô com o meu bracinho aqui, eu faço assim e faço o negócio aqui que Hã. tá balangandando, né. E Que aí eu graça. falo: "Olha a sua genética, Lara, minha filha, olha a sua genética". Ela: "Eu estou mudando". Olha lá. Ela: "Mãe, eu estou mudando a minha genética, eu não vou ficar assim". Eu falei: "Ótimo, é por isso que eu te estimulo e te mostro sua genética, porque não é tão boa assim, é de flacidez, de um monte de coisa que a minha avó tinha, a minha bisavó tinha, todo mundo, porque a pele muito branca é muito mais flácida, Sim, né". é uma pele mais delicada, né, mais sensível. Vamos lá, você nasceu menininha, não sei o quê, gostava de brincar, pá, e aí quando que você descobriu o esporte? Você falou assim. É, foi assim, eu tenho ainda, né, algo muito ruim, que é asma. E a Hum. asma, o que que ela traz, né, é uma inflamação crônica dos brônquios, né. E, ela vem pela alergia de algumas coisas, né, que eu tenho vários tipos de alergia, e ela também pode se, desencadear conforme o tempo. Então o que que aconteceu quando eu era bem pequenininha? Falta de ar, né, quando bem pequena, 3, 4, 5 anos, 6. E um médico tão querido, um senhor daquela época, porque os médicos eles eram assim na nossa época, gente, não eles não tinham especialidades, ele era médico, pronto. Então ele cuidava do ouvido, do joelho. Por isso que eles eram melhores médicos talvez que os de Ai, hoje, meu viu. Deus. Então, e ele, assim, segundo a mente dele, ele falou assim: "Ela tem que nadar". Hum, E eu fui para a piscina, hum. no bairro onde eu morei, e quando eu cheguei na piscina, eu não achei graça nenhuma. Eu achei a água muito gelada, porque não tinha piscina aquecida naquela época, sabe, então, não era nada disso que a gente tem hoje, né, vou dar um golinho aqui. Mas a água estava muito gelada, só que eu tive a sorte, eu não acho que nada é sorte, É. é Deus, são as missões, né, e é a nossa vida sendo encaminhada. Eu pus o pé na água, é engraçado eu contar isso, mas eu pus o pé na água, e falei assim: "Ai não, não vou entrar, tá muito gelada". Aí ele falou assim: "Olha, vem aqui comigo, vamos fazer o seguinte, põe o pé na água, aguenta um pouquinho, tira. Aí a gente conversa um pouquinho, dali a pouco você vai pôr novamente. Não tá mais quente?" Eu falei: "Tá". Ele falou: "Tá vendo? Se você pensar, né, que para você enfrentar essa dificuldade, você vai ter que se acostumar, né, enfrentar o frio e depois vai aquecer". E foi assim com todo o corpinho. Eu fui com a canela, aí eu fui com a coxa, com a barriguinha, até chegar aqui, né. E ele falou: "Viu? Você não acostumou? Não tá boa agora? A água não tá quente?". Isso eu trouxe para minha vida. Então esse treinador, ele era um treinador que nem o médico. Ele Tá. treinava vôlei, basquete, crianças, nadava, sabe, Idoso. idoso. Ele cuidava do clube inteiro, né. E ele chamava Jota, o tio Jota. Olha como a nossa memória, né, com Nunca mais. pessoas que realmente mudam a nossa Ele mudou vida. a minha vida. Ele mudou a minha vida, meu destino. Porque eu entrei naquela piscina, comecei a nadar e me tornei competitiva. Foi muito bom, porque eu queria ganhar.
Hum. E ele sempre me ensinando, o lado da mentalização. Então ele falava: "Você não quer ganhar, você vai ganhar. Para isso, você tem que treinar. Chegar antes, sair depois, treinar seus braços, suas pernas". Então eu comecei a ganhar, Você tinha ganhar, quantos ganhar, anos? ganhar. 7. 7 anos. Olha a importância da obesidade. Muito. Hoje a gente tem crianças obesas, 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 Cara. e ficam na frente do celular e game o tempo todo. Precisa de esporte. Olha o que o Não, esporte transformou na sua vida. transformou a minha vida e os aprendizados dele. Saber perder, Hum. saber ganhar, saber reconhecer que perdeu por falha, falhou, teve que melhorar, tem que melhorar, né, para você conquistar certas coisas. E foi muito importante na minha carreira, na minha vida, tudo que esse tio falou. Até os 16, fiquei com ele no clube. Aos 16, eu já estava jogando interclubes vôlei. E no Parque Continental, aonde é até em Osasco, né, e existe esse clube até hoje, e eu Foi sempre lá que vou lá, foi foi lá? lá. Você nasceu lá? Nasci na verdade eu nasci na Vila Mariana, mas eu fui para lá com 4 anos e pronto, a minha vida foi aquele clube. Hum. Inclusive meus pais trabalhavam, eles me deixavam no Clube e clube. você Pronto, eles falavam assim: "À noite a mamãe vem te buscar", Hã. umas 7 horas da noite. Então eu ficava lá, eu fazia um esporte, outro tomava banho, fazia lição, eu fiquei ali. E ali eu construí amigos que treinavam, né, Sim. pessoas no mesmo olha. Não, e eu tô pensando, porque assim, você tá falando, primeiro, esse treinador, essa pessoa que te ensinou, porque ele poderia falar assim: "Ah, ela tem medo", ou vai, ou empurra, né, Sim, e você sei fica lá, traumatizada, né, não pronto. empurra assim, né, nenhum treinador vai empurrar, Sim, mas ele fala: mas "Ó, você tem que fazer". Não é assim, ele foi com uma criança aos paciência. poucos. Aí você me falou de que você teve a oportunidade de estar dentro de um clube, de um ambiente que te proporcionava isso. E Muito. aí você se ligou com pessoas que queriam fazer isso, não é? Exato. Então isso fortaleceu a ideia Muito. de que era muito legal e que você sentiu E eu tinha um muito e eu bem-estar tinha um lá. sonho, eu queria ser uma Tio Jota, sabe. Ah, tá Eu bom. queria ser técnica, eu falei: "Mas eu quero ensinar, eu quero", aí eu falava: "Tio", até os 16 a gente falava tio, porque ele já tinha 70 anos. Aí eu falava assim: "Tio, eu quero ser você, eu É. quero ensinar, eu quero, fazer com que as pessoas aprendam tudo que você ensina", porque foram muitos anos lá Hum. com ele. E as frases dele, assim: "Hoje vocês perderam. Ok, hoje um dia a gente perde, no outro a gente ganha. Aonde eu preciso melhorar, aonde foram seus erros, né, então não volte a errar aonde você já errou. Então trabalhe isso, trabalhe aquilo". Isso me trouxe, assim, vida, né, para o meu futuro, para hoje. E lá eu aprendi muitas coisas. Aos 16, eu precisei deixar o esporte. Meus pais se separaram e eu precisei, cuidar do meu pai, né. Minha mãe resolveu sair de casa e eu tive que cuidar dele. E ele ficou muito mal com essa separação, ele não aceitou, então eu tive que dar mais tempo, ajudar ele nas finanças. Foi aí que o tio Jota disse: "Esse foi o seu tempo, agora você tudo que você aprendeu aqui, você vai aplicar na Na sua vida". vida. Eu nunca Olha. soube dessa história sua. Ah, Te minha conheço há tanto minha tempo. mentoria maravilhosa. Muito É bom. lindo. E aí como foi? O que que você Foi aplicou do assim, esporte na vida com seu pai? foi assim, eu falava para o meu pai, né, eu falava assim: "Pai, você perdeu hoje, mas você pode ganhar amanhã. Pai, como você pode ficar tão deprimido se você é uma pessoa maravilhosa, tem tudo pela frente". E eu fui mostrando, Hum. com atitudes, por exemplo, comecei a trabalhar numa loja vendendo roupa. Essa loja, o Shopping Iguatemi da Faria Lima, estava abrindo, Hum. foi bem no Foi o começo, primeiro o shopping primeiro de São de São Paulo. Paulo. É. Estava abrindo e tinha uma loja que se chamava Pandemônio, não sei se você Acho que eu lembra. lembro dessa Gente, loja. essa Acho que eu loja, era uma loja meio Pandemônio, chique, era chique. tipo um Animale atual. É, eu Exatamente. lembro.
eu fui trabalhar nessa loja, eu vendi muito mais que todas as pessoas, porque com o esporte você aprende a vender aquilo que você tem de melhor. Então, aplicar todo o seu conhecimento, então assim, eu tinha que vender uma peça, eu falava assim: "Experimenta, não ficou muito boa essa blusa, vamos por outra", sabe. Então, verdadeiramente, eu Sim. comecei a aplicar aquilo, comecei a ganhar comissões mais do que as outras meninas, e eu comecei a me destacar. Aí apareceu o concurso de beleza, Hã. e o concurso, o que que ele me trouxe? Ele me trouxe o meu pai tinha uma dívida, né, ele ficou muito tempo em depressão, eu ajudando, tive que ir para a cozinha, eu nunca tinha feito um arroz, eu tive que aprender. E aí, eu precisei, né, aplicar todo aquele meu conhecimento, mas assim, o concurso o prêmio ia ser exatamente a dívida do meu pai. Vamos supor que fosse R$ 5.000, Sim. né, o prêmio daquele concurso De era Miss. de Miss, era um concurso interclubes, Ah, e tá. eu fui representando o meu clube, né, do esporte. E aí, foi muito interessante, porque eu disse: "Pai, eu vou ganhar um concurso, Hum. tarará, tarará". Aí ele falava assim: "Mas como ganhar? Como você já sabe?" Eu falei: "Eu sei que eu vou ganhar". "Eu sei, pai, eu vou trazer esse dinheiro, mas você vai ter que me prometer que você vai sair da depressão, Hum. né. Você me promete? Porque eu vou ganhar esse concurso, eu não vou participar, eu vou ganhar". Aí, o que que eu fiz, né, o que o tio Jota me ensinou: olha o adversário, observa, vê aonde está a concorrência ali para você. Então eu olhei todas as meninas que eu tive a oportunidade de conhecer, porque a gente se conheceu antes, e eu falei: aquela lá o cabelo é bonito, eu vou ter que soltar o meu cabelo, ele vai ter que estar brilhante. Aquela lá, ela é bem alta, vou pôr um salto mais alto ainda". Aí, aquela tal. Bom, mas eu tinha um diferencial, Hum. o meu sorriso e, o meu corpo, porque eu tinha um corpo atlético, Claro. era diferente dos corpos, de Miss, né, que tinha ali naquele momento. Aí eu falei: "Tá, eu vou usar meu sorriso, eu vou ter que ganhar esse negócio, nenhuma tem sorriso bonito, elas estão todas com medo, eu não tô com medo, e eu vou". Pronto, ganhei esse primeiro concurso, Maria, pelo E no amor com o de maiô, Deus. com o maiô foi maravilhoso. Maiôzinho maravilhoso, aquelas pernoca, e e aí acho que eu tinha uns 17 anos. E foi assim, eu ganhei esse concurso, e eu tinha muita certeza. E a certeza, de uma competição, a certeza, né, que você vai vencer aquilo, o que que é? Você vai atingir o máximo, né, de todas que estavam ali daquele negócio. Então, muito sorriso, cabelo. Aí eu lembro que a pessoa que estava ensaiando a gente falou assim: "Vocês vão parar na frente aqui do júri, né, aí vocês vão para lá, vão para cá, tal". E ninguém falou assim para mim: "Olha para todos eles no olho". Hum. Eu olhei para todos eles, eu sorri. Aí a gente só podia ir uma vez, para lá e para cá, eu fui 2. Aí depois eu falei assim: Ah, "Aí eu esqueci". esqueci. Aí eu fui 2, eu fui, voltei, fui, voltei. Aí depois eu: "Ai, meu Deus, eu fui 2 vezes, acho que é porque eu tô nervosa". Tava nada, era sorriso, era cabelo, era mostrando todo aqueles musculozinhos. Pronto, ganhei. Aí depois desse eu ganhei 9. Aí, assim, eu salvei muito o nosso momento, né, De daquele dívida. daquelas de dívidas, daquela situação, meu pai saiu daquilo lá, Que bom. e ele foi não, tudo de bom. O Miss São Paulo, Miss Brasil, a mesma coisa. No Miss São Paulo foi mais difícil, porque, vinham meninas de todo o estado, né, e uma mais linda que a outra, é complicado, né, É, sim. porque elas eram as mais bonitas de cada cidade, de cada estado. Aí eu: "Ai, senhor". E aí foi, 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 eu falei: "Mas eu vou continuar com a minha tática. Ninguém conhece aqui a minha tática, é o sorriso, é o cabelo". E aí o cabelo, eu lembro que nesse dia, eu comecei a procurar, assim, como que faz para o cabelo ficar mais brilhante? Aí eu usei vinagre no cabelo. Mas não Fica a ficou dica.
Aí ficou, gente, ficou um E brilho assim, vinagre? vinagre. Gente, Então mas assim, não use, porque depois depois deve ter ficado não, horrível. não sei. Aí eu só sei que eu pus vinagre, né, e assim, as amigas, até minha mãe na época, minhas tias, põe vinagre, eu fiquei sabendo, eu: "Tá, tia, vai", aí secou, o cabelo ficou pensa esse cabelo liso de índio até aqui, né, era fio reto até a cintura, e aí eu ganhei todos. Aí, o Miss Brasil eu fiquei em segundo lugar, mas tá ótimo. E eu sei que, assim, tudo na minha vida até hoje, né, até para finalizar essa parte da competitividade e dessa competição e da onde você quer chegar, né, as pessoas, primeiro, você tem que se sentir vencedora. Então eu me sentia. Então, quando você se sente forte, vencedora, assim, eu vou ser. Sabe, a que vai chamar atenção naquele grupo. Você tem que se posturar, né, ter elegância para tudo, saber ser simpática, né, ter empatia com as outras pessoas, ser agradável. Então, assim, envolve muitas coisas, né. Envolve a sua postura, como você age. Então eu sei que tinha algumas invejosas, por exemplo, no Miss Brasil, sofri muito no dia do concurso, sumi um sapato, quebraram minha fantasia, a Nossa! gente estava numa sala Então isso só. não é mito não, acontece. Meu, acontece mesmo. E sabe quem que faz isso? As mães, porque só podia ficar a mãe e a Miss, né. Meu Deus do Então, as céu! Miss estavam indo lá desfilar, quando eu voltei, cadê o meu pé do sapato? Só tinha um. Aí eu: "Meu Deus, eu tô sem sapato". Eu precisei pedir para minha mãe, que estava na plateia, o sapato dela. E o meu vestido era preto e o sapato dela era marrom. Hum. E eu tive que entrar com o sapato marrom. Mas ok, eu não tinha o outro pé. E aí, pronto, não tinha câmera, não tinha nada. Hoje em dia não acontece mais isso. E isso, deixa eu daí então você foi construindo, você foi usando, eh, a competição, como né, Como como ganhar? competir, como Como competir? ganhar, Isso. né, e você falou, e algumas coisas você olhava, observava, se modificava. Agora não adianta só ter vontade de ganhar ou falar: "Eu vou ganhar", se não tem treinamento, que é Exato. hoje o que a gente vê, quando alguém começa a treinar, Isso. né, que Para assim: tudo, né. "Ah, eu vou fazer isso e tal". Só que a pessoa fica cansada Conhecimento. não, não, o treinamento, o dia a dia, a consistência, não adianta Ah, você querer ganhar se sim! você não sabe a lição de não faz a lição de casa. Como a Precisa. gente faz a Não lição dá de para pular. casa? Qual o exercício? Quantos por semana? Explica pra gente. Olha, eu só acredito na disciplina, na constância. Eu não acredito naquela pessoa que quer, treinar hoje e treinar só a semana que vem ou, deixa depois das férias, deixa depois do casamento, depois do ano novo, né. Então elas Depois da ficam Páscoa que eu depois da aproveito pra comer 300 Ah lá, ovos. no a minha filha tão engraçadinha, a Tabata, desde pequena ela falava assim: "Mãe, é a última vez". É a última ela escondia bolacha recheada que ela comprava embaixo do da cama. Aí eu entrava, ela estava comendo, aí ela: Aí eu falava assim: "Filha, não pode comer isso, amor, faz tanto mal". Aí ela: "É a última vez". Não, mas você Então deixava ela comer um pouquinho. não, aí beleza, eu falava assim: "Tá bom, vai ter o tempo certo, né, que ela vai fazer, mas eu preciso ser rígida nesse momento, para que ela entenda que é pela saúde Hum. dela", né. Então, sempre fui exemplo dentro de casa. E hoje eu vejo, né, minhas filhas: "Mãe, obrigada por tudo que você não levou para dentro de casa. A salsicha, a maionese, o ketchup", Hum. porque assim, batata frita, coisas que criança gosta, E que coisas são que gostosas que mesmo, são mas gente, são deliciosas, né. Os nuggets, as coisas. E aí eu falava assim: "Olha, aqui em casa, eu vou ensinar vocês a se alimentar bem, né, pra vida de vocês, para vocês terem saúde. Lá fora vocês decidem, né, o que vocês querem fazer". E aí por um tempo, na adolescência, enquanto estavam na faculdade, né, sempre chutaram o baldinho e tal, e estavam, assim, um pouquinho fora de forma.
mais gordinha, não sei o que, fala assim, mas aí não foi o que a mamãe ensinou, né? É o que vocês querem fazer com a vida de vocês. Depois que elas tiveram filhos, que a Tabata tem 3 filhos, a Bruna tem 2, elas falaram: "Mãe, você tinha razão em tudo, agora tá mais difícil, agora É. é isso e aquilo". Bom, o aprendizado foi deixado, né. Ah, eu até me perdi na Então, mas resposta. deixa Ah, só um parênteses também, que é o seguinte, você fala mais gordinha, é porque a gente sabe que a gordura, a gente não pode romantizar a gordura. Aceitação de corpos é fantástica e cada um claro, tem sim, que respeitar o biotipo. Então, pronto, assim, eu não tenho o biotipo de uma pessoa magérrima, nunca vou ter, sim, e também não sei se eu tenho o seu biotipo de uma pessoa, né, eu não sei, claro, né, os meu é diferente, cada uma tem que entender o seu biotipo e respeitar. sim. Então, assim, se você é mais curvilínea, se você é mais magricelinha Claro, e tudo. depende da até da Agora estrutura óssea, e né. quando, principalmente, a gente chega nos 50, nos 60, será muito difícil Há se você muito, deixar essa gordura acumular, há muito. não é? É muito mais, sacrificante, É. né, poder eliminar aquela gordura de Por uma isso que forma natural, né. por isso que a gente fala no hoje. Mas vamos voltar, o que Ah, o que fazer? fazer? Pronto, então a disciplina, a constância. Eu acredito nos 5 vezes na semana, porque 5 vezes você dá para o seu corpo, né, você dá, um ritmo que é saudável e que aquilo é necessário. Agora, não precisa ser 2 horas de treinamento, pode ser 30 minutos. O importante é você dividir essa musculatura certinha durante a semana, saber que um dia você vai trabalhar os braços, né, e o abdômen, no outro você vai trabalhar as costas e tal, e vai separando direitinho. O preparador físico é excelente o trabalho do personal, né, como eu trabalhei 8 anos dentro dessa área, eu gosto muito porque você vê o resultado. O preparador te dá todas as regras, né, para que você consiga, performar, conquistar aquilo que você deseja. Porque é feita uma conversa: "Ah, eu quero meu abdômen mais definido, eu quero a minha coxa mais definida". Então é fácil, mas dentro daquela regra e 5 vezes na semana é o ideal. Mas você está falando 4 musculação. musculação ou qualquer treinamento funcional. Hum. Eu adoro treinamento funcional. Eu vim do funcional, né, eu dava aula de ginástica na TV, e a ginástica, Jane Jane Fonda. Fonda, do Brasil. É. E a ginástica nada mais é que o funcional. Hum. Você usa os halteres e as caneleiras e tá resolvido, né? Você faz aquela quantidade de exercícios ali, pronto, trabalha seu músculo e tem Seria a várias. ginástica localizada? Aquela Sim, que a gente aprendeu como ginástica localizada no passado? pode Hum. ser a localizada, ou então o funcional. Eu acho que o funcional é um pouco diferente das máquinas, né? Então, o que que o funcional faz? Ele faz com que você trabalhe uma musculatura mais profunda. Você vai usar muito mais a sua força do que se você tivesse sentada num aparelho e fazendo aquela repetição, né. Então, você vai usar muito mais a sua força, porque você está em desequilíbrio, Hã. né. Você não tem, por exemplo, o apoio da cadeira, que você está sentado e, por exemplo, vai trabalhar né, uma extensão de perna. Então, olha como você está acomodada. Se você for fazer esse mesmo movimento de pé, né, de uma outra forma, né, como se fosse um exercício funcional, você vai usar o abdômen, você vai usar muito mais profundamente aquele músculo que está lá, não esse superficial, aquele lá que você quase não usa. Você só usa quando você senta e levanta, né, Hum, por exemplo. Então, eu acho que a musculação é mais a estética, hum, né, ela trabalha uma estética bonita. hum. Então você fica com aquele músculo, hã, superficial bem bonito, mas aquele interno precisa ser Que trabalhado, o funcional você acha que que o trabalha funcional 5 vezes trabalha por mais. semana? 5, para mim 5 é o ideal, 4 é bom, 3 começa a ficar pouco, mas melhor que nada. 2 é bem pouco, mas melhor que nada. 1 é quase zero, mas melhor que Que nada. nada. Tá vendo? Então,
é assim, aí as pessoas como você me disse agora, essa semana não consegui treinar, Não, nem não, ontem, nem só é hoje. ontem e hoje que eu tô gravando, Pronto, porque mas eu vou trabalhar no final de no semana. final de semana. Então esse joguinho é excelente, é maravilhoso. Dá para ser feito, né, essa, hã, Flexibilidade, não falar: "Ai, eu não treinei flexibilidade. hoje, eu sou péssima, eu não sou disciplinada, eu Não, não consigo mesmo". não, não. Como a gente combate esses pensamentos de que você é horrível, porque você nunca conseguiu, então você não vai conseguir? Talvez as mulheres serem, assim, eu sei porque eu já Claro, passei por tudo isso. com certeza. Ah, eu acho o seguinte, primeiro, dentro da mente, a gente tem que ter essas prioridades na vida. Então, assim, por que que eu priorizo o exercício? Para mim é algo muito Hum, importante. Eu não teria aguentado, por exemplo, esse 1 ano atrás que eu atravessei com a minha mãe, né, com uma doença, e foi assim uma luta. Eu não teria aguentado, hum. eu não teria. Então, assim, eu ia visitar minha mãe, né, na UTI. Nossa, eu ficava muito mal, mas eu estava ali, mãe, você vai conseguir e tal. Eh, e aí eu ia treinar. Porque eu preciso a minha força, a minha coragem, a minha mente, o que eu preciso de equilíbrio está no treinamento, né. Então, se as pessoas começarem a priorizar isso, ela automaticamente vai colocar esses 5 dias para ela, na semana, em qualquer horário. Eu não posso de manhã, então, assim, eu sei que é muito mais fácil você, por exemplo, falar assim: "Eu estou aqui trabalhando agora, mas à noite eu chego em casa, eu treino em casa, eu faço uma série funcional lá, e aí ok". Tem gente que não, vai chegar em casa, vai lavar roupa, vai passar roupa, Sim, vai sim. fazer o Vai jantar, chegar 10 horas da noite, ou sabe. vai deixar pronto o Depois de almoço uma para o condução filho no dia seguinte ter o Depois que de uma comer. condução cheia, Sim, né. Então assim, eu quero que essa mulher eu sempre falo com essa mulher, sim. porque essa mulher ela não tem o dinheiro para ir para uma academia, por exemplo, pagar um personal, Hum. comprar esses aparelhos, né. Eu falo para essa mulher então, gastar mais energia, né. Então, com o trabalho dela, com o elevador, com o que ela come, a gente precisa entender que sono, alimento e treino, né, eu falo treino, É mas uma pode ser tria qualquer é um o esporte, triângulo vai. tão importante. De alguma forma você tem que lidar com ele. Então, sobe escada, desce escada. Ao invés de você pensar em treinar 1 hora e se sentir muito mal de não poder ir numa academia, treina 20 minutos na sua casa, senta e levanta da cadeira, senta e levanta da cadeira, senta e levanta. Faz uma flexão de braço no chão, faz uma prancha. É que agora eu não vou conseguir Um dia a explicar. gente vai fazer aqui a gente tira, a Então, gente põe um microfone e a gente vai fazer aqui. Eu vou sabe, trazer você aqui pra gente fazer. exercícios que você vai adaptar. Agachamento, que dá pra fazer. Agachamento, sentar e Elástico, que você levantar. falou, Elástico, olha, o elástico você põe no pé ele e custa fica aqui. R$ 20, ele é E muito é barato. aqui que você faz, ó, Tem eh, vários tipos de elástico, tem um que você prende nos pés, fica de pé, né, e faz essa força contra. O que que é a musculação? É fazer um exercício resistido, fazer força naquilo que você está fazendo. Então o elástico, ele provoca essa força, hum, você tem que resistir àquela força, né. E tem vários, tem glúteos que dá para fazer, pernas, flexão de braço, pranchas, abdominais, tem, assim, muitos exercícios que você consegue fazer no seu quarto, no seu tapetinho, né, naquele espaço que você tem. É claro que você não vai performar, né, não vai dar para ter vai continuar com o balangandã embaixo do braço. talvez vai melhorar muito, dependendo Ou dessa não vai flexão de piorar braço. como pioraria. Exato. Então, é sempre melhor um pouco do que nada. Tá. E eu sempre falo isso, né, não se abandone nessa questão do exercício, porque o pouco é melhor que nada. E não para, tem que ser uma constância. Férias, a saúde não tira férias. Eu levo meus elásticos para onde eu for, e à noite eu faço alguma coisinha, ou pelo menos uma caminhada numa subida. Eh,
eu procuro sempre uma rampa, uma escada, né, Uhum. dá para fazer vários exercícios em escada, eu já mostrei muito aqui para as pessoas. Aqui na televisão você mostrou. Várias. É. No YouTube você não mostrou, a gente tem que fazer um YouTube seu. Não, tá chegando, Tá tá chegando, tá chegando. chegando. Ai, tá chegando. Tá. E Então assim, o que eu olha, entendi de tudo isso que você me contou, primeiro uma história linda, parabéns, porque eu não sabia de nada olha que disso, legal, dessa como sua começou. resiliência, da história com seu pai, foi ser Miss para pagar uma dívida, e aí sacou todos os movimentos, por isso que você é empreendedora, por isso que você é boa Sim, vendedora, sacou todos os movimentos pela exato. observação, Sabedoria, né. então, aqui tá aqui, aqui não sei o quê, eu vou performar melhor aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou mudar isso aqui, eu vou explorar isso aqui que é meu, as suas habilidades naturais. E os Inclusive, é, Má, eu acho legal eu falar isso. Por que que eu me destaquei perante a tantas treinadoras, hum, perante a tantas pessoas? Como que eu me destaquei, hum, né, exatamente nos detalhes, aonde eu tinha o meu método. Então o que que eu vendi, né, o que que eu vendia? Eu tenho o meu método. E não era um método tão diferente assim, hum, mas primeiro eu dizia: "Esse é o meu método". hum, Só vai dar certo se você fizer isso, hum. né. E eu entrava nas academias, por que que elas abriram as portas, né. Primeiro porque eu era o meu próprio exemplo. Sim, Eu acho que isso é importantíssimo sem dúvida no que nenhuma. você faz. Então, não tem ninguém que substitui você, Má, no que você faz, entende? Não, eu mesma na inteligência artificial. Pronto. Ah, Eu treinei pra ser eu mesma, você também. eu também. Então, eu não cheguei nas academias assim: "Ah, eu queria dar aula", eu cheguei assim: "Vocês querem que eu dê aula aqui?" Porque eu tenho um método, né, Entendi. diferente. Então, eu comecei a me destacar por essa imposição, Sim, sabe, do meu negócio. tá. É o meu negócio, não é o que todo mundo está fazendo. O diferencial abre uma porta que não fecha mais. É o seu diferencial. Então eu me destaquei não porque eu sabia mais, de jeito nenhum. Todas estudaram da mesma forma, todas as pessoas, sabiam aquilo, mas assim, elas faziam tudo igual. Eu não, eu queria ser diferente. Aí ao invés de fazer assim, eu fazia assim, sei lá, sabe assim, uma coisa? Eu pus música nos Hã, meus treinos, hã. músicas da Jane Fonda, copiei tudo. Claro, A tá Jane certa, Fonda, ela inspiração, ia é. vestida de certa forma, polaina, eu ia, e ninguém, fazia isso. En Então, tinha todo um show ali, sei. tanto que eu vendi muitas aulas show. Eu fazia, assim, pelo Brasil inteiro, as minhas aulas show. Era muito diferente. Só para mulheres, aquela aula era uma ginástica com luta, aula show. E assim, não era diferente de nada, por exemplo, não era menos valiosa que nada, mas eu Sim, fazia do ser. seu jeito, exatamente. Pronto. Isso é um super aprendizado de Super, empreendedorismo, muito, para muito. valorizar, às vezes a pessoa ela vende um pacotinho, não sei o que, se ela põe uma fitinha, Isso, pã, vende pronto, mais. acabou. Pronto. A minha manicure, eu falei para ela assim: "Meu, você faz uma unha tão boa, você tem que ser diferente. O que que você pode fazer? Coloca um perfuminho na unha que ninguém põe. Ah, mas aonde eu vou achar? Ah, inventa. Fala que vai pôr perfume na unha. Fala que isso, que aquilo." Hoje, ela abriu uma esmalteria. Que Porque ela maravilhoso. começou, ela punha música, uma musiquinha no fundo, assim, para fazer a unha. É. Ela tinha um ótimo papo, ela era muito educada, muito limpa. Todas as lixas dela era diferente, Sim. sabe, as cores dos esmaltes, então assim, para de ser igual, Maravilhoso. não é, É Má? isso, é É isso. isso. Solange, tem uma última pergunta que eu faço para todos os entrevistados aqui, que em relação ao manifesto. Esse podcast chama Manifesto, que é um pouco o manifesto da sua vida, né, que as empresas têm um manifesto, que é um Sim. monte, né. O que que é o manifesto da sua vida que você gostaria de comunicar? Olha, eh, eu nunca deixei de acreditar no meu potencial, sabe, parece clichê assim, né, todo mundo fala isso, mas isso é tão forte.
né. Então quando você acredita no seu negócio, ninguém vai achar diferente. Em todos os lugares que eu pisei, eu entrei acreditando. Eu sou a melhor. E isso não é, tipo, se exibir ou querer Hum, ser mais que ninguém, mas você tem que ter isso dentro da sua sim. mente, do seu coração. Então, assim, olha, nisso aqui, né, que a gente tá, né, ou essa competitividade ou não, mas nisso aqui eu sou a melhor. Então, por que que eu fui eleita a fundadora do fitness no Brasil? Tem gente que tem uma raiva disso. Ah, só porque ela foi na televisão, o que que ela É, foi sabe Miss e mais? tal. É. Só porque ela foi Miss, só porque ela é bonita? Olha o Não. trabalho mental de estratégia que houve. E olha o E fora trabalho. e treinamento, né, isso a gente não tá avaliando. Pronto. A gente tá Eu falando de me pre esporte, mas não estamos é, avaliando eu treinamento. sempre me preparei para o Sim, meu negócio. O isso. meu negócio é esse. Eu tenho 63 anos, eu continuo com o meu negócio. Eu estou provando que você consegue. E aqui não tem Monjaro, anabolizante e artifícios tão mirabolantes, né, que as pessoas acham que precisa para aquilo. Não, é simplesmente fazer tudo que tem que ser feito. E é isso, o meu manifesto. Eu sempre fui fã do que eu sou. Pronto. E aí eu abro portas, e aí eu deixo rastros. Sabe quando você passa com perfume, assim, delicioso, que você deixa aquele rastro? Aonde eu entro, por onde eu entro e saio, eu deixo o meu nome. Que lindo! Amei! Eu acho que Ai, você que meu tá em casa amor. também, ou tá no ônibus, ou tá assistindo, ou tá ouvindo. É incrível essa história da Solange Frazão, que às vezes a gente olha e fala: "Ah, porque a Subestima, né. genética, É. porque não sei o quê, porque o Ela não sai da privilégio". academia. É, Ah, porque tem isso, dinheiro. tem dinheiro, fica 2 Ah, horas, blogueira e tal. Mas como o esporte trouxe para essa mulher desde 7 anos de idade, ele construiu, eh, não só o estilo de vida, é tudo. A vida dela se construiu porque ela aprendeu os princípios básicos do esporte que ensinam muito a gente. Então você que é mãe, principalmente, vamos incentivar nossos filhos, principalmente do 0 aos 7 anos, para eles sim. aprenderem, colocarem na cabeça nesse mundo tão louco, que a gente não valoriza nada e tal. Vamos colocar na cabeça alguns princípios básicos que a gente consegue levar a vida melhor, porque todo mundo tá caindo, tá afundando, parece uma areia movediça. Talvez não tenham Sim. tido, todos esses ensinamentos que veio do tio Jota. Do O tio tio J Jota, X, X, ele lá faleceu, de eu Osasco. É, É, procurei saber dele, ele quando já você já era faleceu. criança, ele tinha 70 anos, só tinha que Então, ter meu falecido. Deus. E vou Ai, que falar para as lindo. pessoas se inscreverem no canal, por favor, que é super importante, dar o like e tal, escrevam o que vocês querem, e a gente vai o que que vocês querem que a Solange ensine, a gente vai tirar essas poltronas e a gente vai fazer os Show. exercícios, eu me proponho, eu não sou tão boa nisso, mas É ótima. a gente vai fazer os exercícios com ela aqui, tá? Fechado, Combinado. Já combinado. tá Já tá combinado, isso combinado, aí. E vamos você, mostrar. até o próximo episódio, e aí você escreve e a gente vai organizar para virmos com a roupa de ginástica, que você tá com, a calça da gi não é de ginástica, né, é o Sim, esporte, é o esporte, sport style. wear, É. exatamente. Mas agora vai vir com tênis, Deixa tudo. É. comigo. Aí eu quero que você mande uma roupa sua, porque eu tenho até hoje as suas roupas Ai, que que são linda. ótimas. Mando, É, e eu eu fui com mando. a roupa da Solange Frazão que ela me deu, da Ai, que cozinha linda. dela, Ai, pra eu não, é você é tão verdade, eu linda. adoro, e é muito boa, a lycra É boa, muito tudo boa. boa, é pra É sempre. pra sempre, então tudo que ela faz é pra sempre, É pra maestria. sempre. É isso aí. Ai. Até a próxima.